confesso que este novo form factor do novo Galaxy Z Fold 8 está-me a impressionar e pela positiva. Este é o Z Fold 8, não é apenas uma evolução. A Samsung mudou a filosofia da gama Fold. Ora, neste vídeo vou-vos dar as minhas primeiras impressões, o que é que mudou com este equipamento, o que é que eu mais gostei, quais são alguns compromissos deste dobrável quando comparado com o outro irmão, com o Z Fold 8 Ultra, e qual será finalmente esta filosofia que a Samsung entregou neste modelo, neste Z Fold 8, dito normal, por assim dizer, se tem capacidade ou se será suficiente para conquistar o público em geral, as massas, não é? Nós sabemos hoje em dia que para os utilizadores conseguirem aderir à moda dos dobráveis não está muito fácil, por vários fatores, mas vamos ver então se de facto a Samsung consegue então conquistar as massas então com este Fold mais normal, por assim dizer, e parecer-se mais com um telefone dia-a-dia. Ou seja, a ideia-chave é exatamente esta. A Samsung quer fazer deste Galaxy Z Fold 8 um modelo mais popular e mais vulgar, por assim dizer. E esta é a principal grande mudança neste novo form factor do Z Fold 8. A nível de design é aqui que está a grande diferença, ou a grande mudança da Samsung. Temos um novo formato, portanto tínhamos, ou temos aliás, o Z Fold 8 Ultra, que é um bocadinho mais alto, um bocadinho mais largo, também um bocadinho mais baixo quando aberto, não é? E portanto isto é exatamente aquilo que vocês podem ver aqui, é basicamente o tamanho de um passaporte, e portanto nós temos aquela sensação de ser um telefone mais pequeno, não ser tão estreito quando comparado com o Z Fold Ultra, neste caso o 8, e é uma mudança que até faz sentido na utilização diária. Nós temos aqui perante um ecrã de 5,5 polegadas, não é? Com uma proporção de 16:10, e é muito mais natural para mensagens, redes sociais, não é? Navegação em web browser, em vídeos, ou seja, deixa de parecer um ecrã de recurso, mas passa a ser um ecrã então bastante útil, porque consegue-se fazer então estas atividades todas aqui de forma sem qualquer tipo de stress, não é? Estamos a falar de um peso de 201 gramas, é o Fold mais leve de sempre, e de facto a diferença é perceptível logo que lhe pegas. Sente-se logo que ele de facto é um telefone muito leve e é muito confortável então para uma utilização prolongada, não é? E portanto, basicamente, o Fold deixa de parecer um smartphone estranho, quando fechado, mas é muito próximo daquilo que nós queremos um smartphone no nosso dia-a-dia, ou seja, um smartphone compacto, para meter no bolso, confortável, leve, e portanto acho que esta grande mudança a nível design que a Samsung então entregou neste Z Fold 8 está muito bem conseguida. Estou a gostar muito deste form factor deles. E honestamente, quando comparamos, por exemplo, com o Z Fold 8 Ultra, que é um bocadinho mais alto e também um bocadinho mais estreito, então este parece que vai agradar um público bem vasto de utilizadores de smartphones que se calhar até querem um telefone mais compacto, mas ao mesmo tempo não podem ou não querem abdicar então de um ecrã, conforme cá está, um ecrã então bastante largo. Em relação ao ecrã anterior, de facto é aqui que está uma diferença bastante interessante. Este novo formato apresenta um ecrã de 7,6 polegadas, com uma proporção então de 4.3, não é? Ou seja, é uma sensação mais próxima de um pequeno tablet. Ou seja, para uma utilização a nível de leitura de documentos, edição de documentos, multitarefa, vídeo e consumo de conteúdos, ou seja, há um maior aproveitamento neste formato dobrável. Ou seja, se nós abrirmos, por exemplo, aqui o YouTube, vocês vão perceber isso dessa forma. Por exemplo, cá está. A reproduzir aqui, e conforme vocês podem ver, então as barras pretas, tanto em cima como em baixo, são muito menos pronunciadas, ou são muito mais curtas, por exemplo, quando comparamos com o Galaxy Z Fold 8 Ultra, não é? Em que o formato do ecrã é mais quadrado e, portanto, é normal que a reproduzir conteúdo do YouTube ou tipo de vídeos, não é? O streaming, aparecem então umas barras, tanto no fundo como no topo, maiores, quando comparamos então com o Z Fold 8. Portanto, é uma pequena minudência, mas que está cá, e portanto acho que a nível de consumo de conteúdo faz mais sentido o Z Fold 8. Portanto, se és uma pessoa que vês muito YouTube, consome muito streaming nas plataformas digitais, até para jogos, acho que faz mais sentido o Z Fold 8, precisamente por causa de a proporção ser assim mais interessante quando comparamos, por exemplo, com o Z Fold 8 Ultra, não é? Ou com os modelos anteriores, não é? E, portanto, é um ponto bastante positivo. De qualquer das formas, é um equipamento bastante interessante, não é? A nível de obra, ela quase que não existe, embora se consiga notar, esse é um ponto interessante também. Ela está lá, mas é uma coisa muito discreta, portanto é preciso estar aqui a fazer manobras assim com muitas minudências para tu perceberes então que a obra está lá. Cá está.
ali à luz consegue-se ver, mas de facto não interfere em absolutamente nada a experiência de utilização. Estou a passar o dedo, não vais notar praticamente o vinco do ecrã. Foi um excelente trabalho que a Samsung fez com estes modelos, não é? Com a mais recente geração do Z Fold 8 e o Z Fold 8 Ultra, e acredito que nas próximas gerações, os próximos dobráveis da Samsung, se calhar o vinco vai desaparecer por completo e então ainda vai elevar mais a experiência. Mas de qualquer das formas, estes modelos são modelos que estão muito bem conseguidos nessa questão então da dobra. Portanto, esta nova estrutura interna faz com que ele seja mais resistente, né? Tem uma placa em liga de titânio, também melhorou, lá está, conforme eu já disse, a visibilidade da dobra, portanto quase que não se consegue ver. E portanto este ecrã também, então de 7,6 polegadas, consegue-te entregar um pico de brilho até cerca de 3000 nits, que já é muito bom, portanto em ambientes outdoor estou a ter uma boa experiência de visualização neste equipamento. E lá está, e tendo em conta que será se calhar um equipamento para mais consumo, para mais conteúdo multimédia, para consumo de conteúdo multimédia, então estes 3000 nits de pico de brilho então fazem toda a diferença então para isso mesmo, se utilizas então o equipamento fora de casa principalmente, não é? E portanto o ecrã também tem um revestimento anti-reflexo e portanto esta é provavelmente se calhar a maior transformação da experiência Fold, não é? O ecrã exterior é mais utilizável, não é? Para o dia a dia, para pequenas aplicações, para mensagens, para o WhatsApp e tudo mais, enquanto que o ecrã interior então é para mais consumo de conteúdo multimédia, para jogos, ou seja, aquela experiência mais parecida com um tablet então, que tu podes usufruir deste Z Fold 8. E acho que está muito bem conseguido este formato que a Samsung introduziu neste modelo. Não é? A nível de performance em baterias, gostava será dizer que a Samsung também colocou aquilo que melhor se faz então a nível de hardware neste equipamento. Estamos a falar então de um equipamento que tem o Snapdragon 8 Elite Gen 5, adaptado, melhorado para os dispositivos Galaxy. Portanto, eu estou pegando da Qualcomm neste momento e portanto a nível de performance não vais ter qualquer tipo de stress, estás aqui bem confortável a jogar, até fazer eventualmente alguma edição de vídeo com algumas aplicações específicas e portanto não há qualquer problema a nível de performance. Estamos aqui a falar de um dos processadores mais potentes no mercado e o Z Fold 8 vai-te entregar exatamente esta mesma potência. Não é? A nível de bateria, estamos a falar de uma célula de 4800 mAh, tem a nova tecnologia em silício de carbono, portanto acaba por entregar uma maior capacidade tecnológica e aumentar fisicamente a bateria, portanto se aumentar fisicamente a bateria, melhor dizendo, ou seja, consegue mais autonomia com o mesmo tamanho e portanto acho que a Samsung também apostou aqui forte nessa tecnologia de forma a entregar mais autonomia sem aumentar necessariamente o número em mAh, portanto isso é bastante positivo, que chega sempre para tu fazer as tuas tarefas diárias sem qualquer stress, sem correr o risco de chegar a meio do dia e ficar sem bateria. Portanto, isso não vai acontecer e portanto estamos a falar de um equipamento que também a nível de autonomia vai ser bastante interessante. No que diz respeito ao carregamento, estamos a falar então que este equipamento consegue um carregamento até 45 watts e é uma melhoria bastante interessante nestes modelos, portanto, por cabo consegues um carregamento até 45 watts. É daquelas coisas que muitos utilizadores já pediam há bastante tempo nos dobráveis da Samsung e finalmente a Samsung então entregou, nos dois modelos em particular também, esta potência de carregamento até 45 watts de potência. Portanto, a nível de performance e autonomia, é verdade que só depois numa review é que se vai poder saber exatamente isso, mas pelo menos por enquanto a impressão que eu tenho é muito positiva nesse quesito, nesse aspecto, nesses dois aspectos. E portanto lá está, acho que a Samsung está a conseguir um bom trabalho nessa questão. A nível das câmaras, bem aqui de facto quando nós comparamos então este modelo, o Z Fold 8, por exemplo, com o Z Fold 8 Ultra, há aqui alguns compromissos, ok. Enquanto nós temos o Z Fold 8 Ultra com um sensor de 200 megapixels, ou seja, a câmara principal, aqui este passa para os 50 megapixels a câmara principal e também tem a outra grande angular, também ela com 50 megapixels, não é? Não temos teleobjetiva dedicada. No meu caso, embora eu goste muito deste form factor e estou a adorar este telefone, o facto é que para mim já faz uma diferença substantiva, tendo em conta que eu uso muito o telefone para fazer fotografias em modo retrato e, portanto, se tu não utilizas a telefoto, ok, se calhar até podes deixar este pormenor de lado, não é? Mas de qualquer das formas é um dos compromissos, não é? Tendo em conta o tamanho dele que a Samsung teve de fazer ao retirar a câmera de telefoto, não é? E portanto não tem a teleobjetiva dedicada. De qualquer das formas, tanto a câmera frontal são 10 megapixels, portanto é uma câmera também competente, não é? Portanto, apesar de ter pouca resolução, mas tem uma boa qualidade no geral.
e também a câmara interior também é ela de 10 megapixels, portanto é bastante competente, não há qualquer tipo de stress nesse quesito, apesar de não ter o sensor principal igual ao seu irmão maior, mas ainda assim as fotos são bastante competentes. Já tive a oportunidade de fazer alguns testes, não é? Mas na review depois eu penso que vais gostar dos resultados finais. Acho que eles são bastante competentes, apesar. A nível de inteligência artificial, também melhorou muito este equipamento, portanto estamos a falar de um pós-processamento de imagem ainda mais rápido, novas funcionalidades de fotografia e de vídeo, não é? E, portanto, embora não tenhas aqui a teleobjetiva, não é? A telefoto, por assim dizer, mas provavelmente as funcionalidades de IA vai-te compensar de certa forma a ausência dedicada de uma câmara então telefoto. Portanto, não é um fold focado na fotografia, ok, mas naquilo que faz é bastante competente e, portanto, não tendo a telefoto, acaba por ser basicamente, se calhar, a principal concessão quando comparas então com o modelo maior, não é? A nível de software, estamos aqui a falar então, tem o One UI 9 que é baseada no Android 17 e, portanto, este equipamento entrega uma experiência semelhante àquilo que nós já conhecemos, por exemplo, o Galaxy S26 Ultra, outros modelos de topo de gama, mas de qualquer das formas tem muitas funcionalidades este equipamento a nível de Galaxy AI, lá está, é o porta-estandarte, por assim dizer, destes equipamentos da Samsung, são mesmo muito bons nisso, e para mim é uma mais-valia, então, todas estas funcionalidades de inteligência artificial que vão entregar uma experiência de utilização muito mais imersiva, muito mais produtiva, se quiseres, ou seja, tudo que tenha a ver com software, além das funcionalidades tradicionais que os equipamentos Galaxy trazem, a nível de Galaxy AI vai trazer muito mais e, portanto, vai estar assim, então, bastante satisfeito com as funcionalidades de software que este equipamento traz. Além da câmara telefoto, uma das grandes perdas ou uma das grandes concessões que nós temos neste equipamento, no Z Fold 8, é a ausência do Flex Mode. Ora, o que é que aconteceu? A Samsung decidiu retirar o Flex Mode, basicamente é isto, eu vou explicar de forma prática. No Z Fold 8 Ultra e no Z Flip 8, tu consegues manter o telefone assim, sem ele se abrir. Mas o facto é que neste modelo não é possível fazer isso, portanto, mesmo que ponhas a 90 graus, ele vai sempre abrir. E, portanto, quais são as consequências? Tens menos flexibilidade física, ok? Isso pode ter impacto na fotografia e nas videochamadas, não é? Por exemplo, há pessoas que gostam de ter o telefone assim, como se fosse um mini computador, não é? E têm assim o telefone e estão em videochamadas, não é? E podem estar a escrever, por exemplo, uma mensagem em multitarefa por baixo e podem estar em videochamada por cima. Mas este equipamento, infelizmente, não vai permitir isto porque não tem esse Flex Mode, portanto. Há algumas utilizações específicas do Fold, então não consegues fazer isso. Por exemplo, se quiseres também pôr assim em modo stand e ver vídeos no YouTube, também não vais conseguir fazer isso porque o telefone simplesmente se vai abrir. É uma concessão quando comparados com os outros dois modelos, mas enfim, este Flex Mode passa então sobre os dois modelos. É uma ideia que a Samsung poderia desenvolver em modelos próximos desta gama, portanto, se usas realmente Flex Mode, se é daquelas coisas que te faz mesmo muita diferença, então terás que passar mesmo para um Z Fold 8 Ultra, porque assim então oferece essas funcionalidades, não é? Este aqui infelizmente não tem. É um compromisso curioso, não percebo muito bem porque é que a Samsung não conseguiu implementar o Flex Mode então neste equipamento. Eu acho que tinha capacidade para isso, por algum motivo não o fez, mas de qualquer das formas é sempre uma concessão importante a tomar nota, não é? Ora, em conclusão, aquilo que eu gostaria de perguntar é: será que este novo formato faz mais sentido para ti ou preferes o Z Fold 8 Ultra ou o Z Fold 7 com o formato que era no passado? Será que vocês vivem sem o Flex Mode? E portanto, basicamente é isto que há a dizer então sobre o novo Galaxy Z Fold 8. São as minhas primeiras impressões, não é? Claro que mais informações então estão disponíveis em androidreader.pt. Portanto, fiquem lá a saber das novidades todas, vão ler as novidades todas sobre esse equipamento. E fiquem desse lado, eu sou o Samuel Pinto mais uma vez, um forte abraço. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem o like e tudo bom para vocês. Até à próxima.